Aleluia! Já te convido a cumprimentar o irmão que está à direita e esquerda. Diga bom dia para ele. Diz que ele está no melhor lugar que ele poderia estar nessa manhã. Graça e paz. Amém. Que alegria estar com vocês nessa manhã de Santa Ceia. Culto, né, de celebração ao Senhor. Hoje, o pastor está online. Já manda um beijão pro meu marido que está assistindo online. Ele fica ligado, gente. Ele fica mandando mensagem, está sem som a live, ajeita a live, ajeita. Tem como, pastor, né? Pastorzão, está nos acompanhando, que Deus abençoe, amor, amo você. Então ele deixa um abraço e um beijo para todos vocês, né? Está assistindo a gente aqui. Você que nos visita pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Pastor Bruno já disse um oi para vocês. Não vai embora rápido não, né? A gente quer conhecer você melhor. Ali no hall vai ter pastor e líderes, vai te dar um abraço, perguntar o seu nome, de onde você é. Muito bom ter você aqui. Que bom. Vamos para a palavra? Estou muito empolgada, com o coração muito alegre de ter a oportunidade de falar a palavra de Deus hoje. E hoje nós vamos aprender como proteger as nossas famílias das tentações e vencermos o pecado. O Senhor colocou no meu coração esse tema e vai colocar no telão. O tema é blindando as famílias contra as tentações do mundo. Em oração, o Senhor me deu a palavra. Vai ser uma palavra bem expositiva. Nós vamos juntos mergulhar nisso e juntos aprendermos a como blindar as nossas famílias contra o maligno, contra as tentações que vêm e vão todos os dias, amém? Já quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Hoje a gente vai discorrer um texto, então você pode deixar ela aberta no seu colo ou seu celular. Abra lá junto comigo, lá no livro de Gênesis, é o primeiro livro. Abra lá comigo, Gênesis capítulo 39. Quem encontrou diz amém. Amém. Fica com a Bíblia aberta aí. Nós vamos ler do 1 ao 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando um manto na mão dela. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Diante, Senhor, da Tua palavra que é verdade para nós, Senhor, na qual nós cremos, Senhor, e confiamos. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, me conduzir nessa manhã. O Senhor já colocou essa palavra em meu coração. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me conduza, que eu fale somente aquilo que está no teu coração. Que cada irmão e irmã, Senhor, que está aqui, Senhor, nesta manhã, tenham o seu coração aberto, os seus ouvidos abertos, Senhor, para que possam receber essa palavra
palavra, Senhor, uma palavra de alerta, uma palavra de conselho, a qual o Senhor Jesus vem nos entregar nessa manhã. Por isso, Senhor, toma conta, Senhor. Esse culto é do Senhor, é para o Senhor. Nós amamos o Senhor e nós queremos viver na vontade plena do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, antes da gente ir para mergulharmos mesmo na palavra, eu quero que a gente reflita sobre a gravidade na qual nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa guerra espiritual. E ela é uma guerra silenciosa que muitas vezes passa desapercebido de nós, mas que ataca diretamente a família. Desde o Éden, lá com Adão e Eva, Satanás utiliza do engano para fazer com que Eva e Adão caíssem. E fizesse, com o objetivo que ele tinha, destruir a base que é a família. A família, que é o pilar da sociedade, é o primeiro ministério ao qual o Senhor faz como um pilar. E é tão interessante que Eva, ali a palavra dos Deus diz em Gênesis 3, que quando ela viu o fruto, ela viu que era bom, e ela pensa consigo mesmo que seria muito bom ela ter o conhecimento, e ela vai e peca. Então nós vemos lá desde o jardim do Éden que Satanás utiliza do engano para fazer com que a gente caia no pecado. E a estratégia do inimigo, ela não mudou. Até hoje é a mesma. Ele trabalha através do engano e da sedução. Fala comigo. Engano e sedução. Ele cria desejos distorcidos em nós. Ele apresenta ilusões de felicidade para nós. E ele usa do mundo para nos fazer afastar do plano de Deus. Lá em 1 João 5,19 está escrito assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Em outras versões diz que o mundo jaz no maligno. A palavra vai nos dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por que Satanás, então, ele está tão interessado nas famílias? Satanás sabe que a família, ela foi criada para ser a primeira escola da fé, a primeira escola do amor e a primeira escola da obediência a Deus. Infelizmente não vemos isso, nem mesmo no Antigo Testamento, nem mesmo no Novo Testamento, nem mesmo nos dias de hoje, porque Satanás investe e muito pesado contra as nossas famílias. Ele sabe que a criança que é tocada desde cedo vai se tornar um adulto com problemas. Satanás sabe que uma criança que não tem um lar estruturado, uma família estruturada, alicerçada na palavra de Deus, no amor de Deus, no respeito e na honra, vai crescer um adulto com muitos problemas. E muitas vezes você esteja me ouvindo aqui pensando: não, mas eu nasci num lar desestruturado e a minha vida é... Não, sempre vai existir alguma coisa que vai nos afetar. Pode ser que por fora você consiga demonstrar aquilo que os seus pais não foram, mas por dentro muitas vezes existe um vazio, um não entendimento do porquê você cresceu naquela família, ou questionamentos a Deus. E a verdade é que nós crescemos com esses pensamentos nos perturbando, fazendo que não vivamos uma vida em plenitude da paz que está em Cristo Jesus. Por isso que Satanás investe contra as famílias. Então interessante, quando eu falo de família, a gente para e pensa assim, é marido, mulher, filhos. Satanás tem investido através de famílias desestruturadas para que pessoas não queiram mais casar, para que pessoas não queiram mais ter filhos. Sabe, é tão triste isso. Esses dias eu estava vendo um Reels, e umas crianças sendo criança, mexendo na farinha, fazendo aquela bagunça, pegando o batom da mãe, estragando tudo. E quando eu li os comentários, eu fiquei tão entristecida, e eu imagino Deus, como Ele fica. E ler comentários de pessoas assim: por isso que eu decidi não ter filhos, por isso que eu prefiro cachorros. Um cachorro não vai pedir cartolina para mim meia-noite do dia anterior do trabalho. Eu fiquei chocada nisso.
Não sei se você está ou não. Mas a verdade é que Satanás, ele utiliza dessa guerra tão silenciosa para que a gente, quando escuta uma coisa dessa, a gente fala, é comum, normal, é decisão da pessoa. Oi? A família é projeto de Deus. É da vontade do Senhor. Deus quer uma família forte. Deus quer uma família forte, um pilar da sociedade. Famílias fortes é uma igreja fortalecida. Quando crescemos num lar que, eu não estou falando que é perfeito, que vamos errar, mas que existe ali o princípio da palavra, existe respeito, existe amor, nós construímos homens e mulheres que caminham em respeito e amor. Por isso que vemos tanto casamentos em relacionamentos abusivos, mulheres que se permitem ficar, apanham, porque acham que é isso que merece, porque cresceram em lares desestruturados e viu que era o comum viver assim. Nunca vou achar alguém igual a Cristo, nunca vou achar alguém igual a palavra de Deus. É possível porque quando temos Jesus como centro primeiro da nossa vida, Jesus que nos transforma, nos perdoa e nos restaura, nós somos novas criaturas nele. É possível sim. E talvez você esteja me ouvindo, talvez você seja essa pessoa que pensa assim, pois é, olha o que eu me tornei. Tem esperança para você. O que não podemos é olhar a maneira que nos comportamos, a maneira que falamos, a maneira que pensamos e achar porque eu cresci assim, assim é normal. Não é. O amor transforma tudo. O amor cura. O amor enche o nosso coração e é possível a gente amar aos outros, é possível a gente respeitar aos outros, é possível a gente falar com amor, porque a Bíblia vai dizer que quem tem o Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Mansidão, longanimidade, amabilidade, é possível. Por isso que a gente está falando aqui de uma guerra silenciosa, porque não é algo declarado, não é algo explícito. Satanás não vem com chifres, com tridente, para te perturbar. Ele vem soprando em nossas mentes sugestões pecaminosas, tentações, e se a gente não tomar cuidado, ela vira uma ação. Por isso que eu sempre recomendo quem está perto de mim, eu falo assim, todo mundo, acho que todo cristão precisa ler um livro chamado Campo de Batalha da Mente, de uma escritora chamada Joyce Meyer. Ela fala exatamente como a gente ter as ferramentas bíblicas para a gente vencer esses pensamentos distorcidos que vêm como flechas e setas inflamadas. Sabe quando a Bíblia diz sobre isso, setas inflamadas? Eu não sei se você já assistiu filmes de guerra, principalmente aqueles antigos, né, de grego, né, e Roma e tudo mais, quando a gente vê aqueles soldados com flechas, com fogo na ponta, e eles de longe acertam, porque quando eles de longe soltam as flechas cheias do fogo na ponta, e eles acertam aquelas muralhas, né, porque a cidade está fortificada com paredões, eles vão de longe jogando setas inflamadas ali, por quê? Porque quanto mais eles acertam e baixam a guarda, o exército avança. Satanás faz a mesma coisa. Ele vai jogando setas inflamadas na nossa mente com mentiras, com distorções. Porque você é sempre assim. Porque você nunca vai mudar. Porque você está certo. Não baixa a guarda. Pedir perdão? Não. Você está certo. São setas, até que a gente abaixa a guarda e fala, é verdade. Então eu vou viver sozinho. Meu Deus. É por isso que precisamos aprender a nos blindar através de uma proteção. E essa proteção ela é baseada nos princípios da palavra de Deus. Não existe outra proteção. Não existe na sua própria força, não existe no seu próprio entendimento. Não existe, é só pela palavra de Deus. E Jesus nos alerta lá em João 10:10. Ele diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para mim e para você, não é uma vida comum. É uma vida em abundância. Abundância em paz, prosperidade, em plenitude. Ele tem isso para mim e para você. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração a Ele, fazer a vontade dEle para que nós possamos acessar todas essas bênçãos que Ele já tem liberado para nós.
E se nós não estivermos atentos, Satanás vai encontrar brechas em nossas vidas. Mas hoje nós veremos como podemos fechar essas brechas. E eu quero trazer, a história de José para ilustrar como é possível vencer as tentações. Porque quando eu falo aqui parece que é impossível. É possível. E o primeiro ponto que a gente já pode aprender com a história de José é que as armadilhas da tentação, elas estão em todas as partes. Em todas as partes. José, não sei se você conhece a história de José, eu não vou conseguir falar toda a história de José, porque ela é muito rica em detalhes, e você pode ler, está lá em Gênesis, mas antes do capítulo 39. É muito linda a história de José, mas José era um jovem temente a Deus. E por conta por ser temente a Deus, quando Deus dá uma visão para ele, um sonho para ele, ele compartilha com seus irmãos, gera ciúmes, gera inveja. E a vida dele a partir daí ficou longe de ser fácil. Porque ele foi traído pelos próprios irmãos. E foi vendido pelos próprios irmãos. E quando ele chega lá, o Potifar o compra e começa a fazê-lo de escravo, mas ele vê que a bênção de Deus está sobre ele, que ele era um homem diferenciado, e ele confia nele. Potifar, ele experimenta da prosperidade na casa dele por conta da vida de José. Não é interessante isso? Por causa da vida de um homem de Deus. A casa de Potifar foi abençoada. Muitas vezes, o lugar que você está, ele é abençoado por causa de você, sabia? Porque a Bíblia diz que aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, nós possuiremos. Ou seja, você é abençoado e todos que estão ao seu redor são abençoados. Então quem caminha com Deus, quem tem vida com Deus, tem uma vida abençoada. E nas nossas casas também. E eu venho com muito temor dizer para você que se a sua casa está hoje bagunçada, com confusão, com distração, com desentendimento, com divisão, eu venho te dizer que está com brecha. Você precisa pedir ao Espírito Santo para te trazer revelação e discernimento de onde você precisa se arrepender, mudar para fechar essas brechas. Um lugar onde habita Deus, não habita divisão, contenda, não habita gritaria. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, eu estou dizendo que quando a gente erra, existe perdão, existe restauração. Compreende, igreja? Quem está comigo? Nós não podemos normalizar uma vida e uma família bagunçada. Não podemos normalizar e achar que está tudo bem, porque nós crescemos assim, vivemos assim, só conhecemos essa realidade. Nós temos que viver a realidade dos céus no nosso lar. Como que é possível? É possível, porque nós somos sacerdotes. Nós temos a presença de Deus aqui em nós. Existe vida e morte, poder de vida e de morte na língua. A Bíblia vai dizer que você vai desfrutar, você vai comer daquilo que você libera. O que é que você tem liberado? Porque se você fala que seus filhos são bagunceiros, eles vão continuar sendo bagunceiros. O que é que você tem declarado na sua casa? Se você diz, eu não aguento mais na minha casa, a minha casa é isso, é aquilo, a minha esposa é isso, é aquilo, vai continuar. Porque Satanás utiliza dessas palavras. Precisamos declarar, mesmo que não vejamos. Precisamos gerar um ambiente da glória de Deus, um ambiente de paz e amor nos nossos lares, mesmo quando não estamos vivendo isso. E eu digo isso não apenas para você que está vindo aqui na igreja, mas também talvez você seja o único da sua família. E você esteja me escutando falando assim, mas é fácil quando toda a família vem na igreja ou conhece a Jesus, e eu que estou sozinha. Pois você pode, porque você tem poder, através do poder do Espírito Santo em você, a poder do nome de Jesus, quando você declara na sua casa, o que você tem declarado. Porque é muito fácil a gente viver uma vida egoísta e dizer assim, porque eu não vou me meter nessa, fecha a porta do quarto e não se envolve. Nós fomos chamados para fazer a diferença aonde o Senhor nos colocar, e começa dentro da sua casa, dentro da sua família. O que adianta queremos ir para os confins da terra
Se a gente está na nossa casa e a gente não está sendo exemplo, a gente não está sendo instrumento, sendo pacificadores, demonstrando o amor de Jesus. E o amor de Jesus é esse, sacrificial. O amor de Jesus é esse, que quando alguém te dá um tapa, ele vira o outro rosto. É fácil? Não! Mas tudo é possível para quem tem o Espírito Santo dentro de si. Tudo é possível. Então Potifar percebeu a mão de Deus sobre José e o colocou como responsável por toda a sua casa. Porém, todo esse cenário que a gente pode ver na vida de José de sucesso, porque Deus estava honrando ele, confiando ali nas mãos dele, trouxe também uma ameaça, que foi a tentação. E sabe o que eu aprendo? De que a tentação nem sempre aparece nos momentos da nossa fraqueza. Porque a gente acha que é assim, porque quando estou fraco aparece a tentação. Não, José estava muito bem. José tinha confiança do seu Senhor. E ele foi tentado. Então muitas vezes ela surge quando parece que está tudo bem na nossa vida. E aí, igreja, que eu venho te dar um alerta, que em 1 Coríntios 10, 12 nos diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Achamos que estamos bem. Meu Deus, Deus está me usando, líder de GC, fui levantado, vigia. Porque não é na sua fraqueza apenas que Satanás vem, mas é quando a gente está bem. E a gente acha que agora chegamos lá. Meu querido, chegaremos lá na eternidade. Na eternidade, quando fomos aprovados, Jesus falar: glória a Deus, vamos, conheço você, servo bom e fiel. Mas até lá, meu querido, somos pé de barro. Até lá, meu querido, é vigilância, oração. Até lá é tomar cuidado com todas as coisas. Não dá para a gente baixar a guarda e falar assim: tô acostumado com isso. Não, nada a ver. Imagina eu, meu querido. Foi aí que homens e mulheres de Deus se perderam. Quantos a gente viu Deus usar poderosamente? E não podemos negar que não foi Deus. Não podemos negar, porque é Deus. Não somos nós, é Deus. Não podemos olhar a pessoa que caiu e dizer assim: como pode aquela pessoa toda errada e ainda assim está fazendo curas e milagres? Porque não é sobre a pessoa, é sobre Deus. Nós não somos aprovados porque somos usados. Presta atenção. Nós não somos aprovados por Deus porque somos usados por Ele. Nós somos simplesmente instrumentos dEle. E se não vigiarmos, entraremos num modo morno, automático, porque achamos: Deus faz, Deus me aprova. Cuidado, porque começa dessa forma e um abismo vai chamando outro abismo, e quando você vai ver, você está negando a fé. Quando olhamos um para o outro, nós temos que olhar com olhos de misericórdia, com intercessão. Senhor, cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida dessa família. Porque Satanás, ele vai tentar investir contra nós insistentemente. A mulher de Potifar foi atraída pela aparência física de José e tentou seduzi-lo. E a palavra vai dizer que a investida dela não foi uma vez só, não. A palavra vai dizer que foi todos os dias, lá no verso 10, todos os dias ela tentava a vida de José. Isso mostra para mim e para você que o pecado, ele é insistente. Satanás nos estuda, você sabia? Ele observa os nossos comportamentos. Ele quer enxergar em nós e tentar descobrir qual é a nossa fraqueza. E ele insiste até que nós estejamos vulneráveis. Por isso, como eu disse, muitas vezes começa quando a gente está bem. E ele vai tentando. Se você não cortar pela raiz os pensamentos, se você não cortar pela raiz a tentação, ela vai se tornar uma ação. Começa aqui. Precisamos da ajuda do Senhor sempre. E as famílias hoje enfrentam os mesmos ataques. As tentações, elas não aparecem explícitas no começo. Elas começam de maneira sutil nas nossas vidas. Muitas vezes com uma simples comparação nas redes sociais. A gente começa a se comparar. Ou um vídeo sugestivo. Ou uma conversa que aparentemente é inofensiva num grupo de mensagem.
Pequenas brechas que rapidamente se tornam e se transformam em laços de destruição para nós. E as armadilhas estão em todos os lugares. Eu queria dar alguns exemplos que eu tenho visto que muitas pessoas têm caído nisso. Primeiro ponto é nas redes sociais. As redes sociais tem bênção? Tem. A gente aprende muita coisa, né? A gente lê muita coisa, tem coisa de Deus lá. Mas o que ela fomenta? A comparação. E a comparação, ela gera inveja e insatisfação com a vida. O inimigo usa da comparação para fazer com que você viva uma vida insatisfeita. A gente olha para a vida dos outros, a gente acha que é perfeito, que Deus está prosperando o outro, que não está olhando para nós. A gente começa a viver descontentamento e a gente olha para o nosso cônjuge e começa a desejar outras coisas que não temos. Ou começa a olhar para o nosso cônjuge com raiva, porque ele não tem ajudado a você viver aquela vida. A gente começa a viver uma confusão de crise familiar que começa quando a gente pensa que não está vivendo tão bem quanto a gente deveria. Isso é muito forte. E esse pensamento de comparação, de inveja, eu deveria estar em tal lugar, eu deveria viver isso que fulano está vivendo, olha só, fulano que eu conheci, que não dava nada, olha só para onde foi, ou eu não fui porque eu casei cedo, eu tive filho cedo, meu Deus, cuidado! Cuidado, porque esse tipo de pensamento pode levar a escolhas imprudentes. Laço de destruição. Lembre-se, nas redes sociais tudo é lindo, tudo perfeito, gente. É possível editar, é possível falar. Quem me viu lá nas fotos ontem, numas stories, um dia está de batom vermelho, outro dia está descabelado, esquecendo a pizza em cima do carro. O irmão me reconheceu, não sei como. Não sei como, sem maquiagem, descabelado. Quem vê pensa que eu vivo produzido assim, né, gente? Eita glória. Tem que se cuidar assim, né? Mas tem uns dias que a gente fica mais de boa. É sobre isso. A gente olha uma vida, sabe, as redes sociais, a gente começa a se comparar, começa a ficar descontente com o que estamos vivendo. E começamos a pensar, mas e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse escolhido as mesmas coisas que essa pessoa? Meu querido, para de se comparar. A comparação é um ladrão da gratidão. É um ladrão da gratidão. É um ladrão da alegria. Ela rouba. Para de se comparar. Cuidado. Porque se você continuar alimentando esses pensamentos, você vai fazer escolhas imprudentes. E se eu procurasse uma outra pessoa? Meu querido. Laço de destruição. Aparentemente parece uma coisa bela. Aparentemente parece ser legal. Mas é um abismo que te leva à destruição. Outras coisas que muitos têm caído, sites, conteúdos digitais, que promovem a imoralidade sexual, pensamentos impuros, te instiga a ganhar dinheiro fácil. E sabe, esse pecado sexual que José enfrentou aqui, na palavra de Deus, hoje está amplamente acessível. Aqui José precisou estar dentro da casa e ter uma mulher que tentou a proximidade com ele. Hoje, meus queridos, não precisamos. Hoje, um Reels que te sugere lá no Instagram, que se você abrir, você sabe disso. O algoritmo do Instagram vai começar a te entregar só isso. E sabe o que é o pior? Que ao invés de você se arrepender e fechar, você continua vendo. E aí quando você é pego, você diz, não, você mente. Abismo chamando para outro abismo. Laço de destruição. Vídeos, imagens podem ser acessados com um clique. Mulheres e homens, os dois, ambos, caindo na armadilha. Pornografia, em sites, em jogos, apostas. Achando que não vai ter consequência. Nada fica oculto perante a Deus. Nada. O pecado não contamina só o nosso corpo, mas a nossa alma. A gente precisa ter um cuidado absurdo. Porque o pecado, ele começa... Como que Eva caiu? Ela viu que o fruto parecia bom. Ela viu, desejou, quis. E ela tomou uma ação. Às vezes você está me escutando falando, não, mas é um vídeo só, não tem problema. Não começa assim. Começa assim quando você diz assim, não tem problema, não tem nada a ver. Aí Satanás enxerga uma fraqueza em você e ele insistentemente vai atrás de você, insistir, te sugerir, te tentar até que você
caia. Por isso que eu digo assim, quando uma pessoa às vezes vai no gabinete e vem confessar o pecado, e louvado seja ao Senhor, porque quando você confessa você é liberto, curado e perdoado. Mas não começa do nada, você não caiu do nada, você não fez do nada. Quando a gente começa a perguntar, o negócio já começa muito de antes. É de quando você criança acessou, sem querer, seu pai deixou ligado lá, seu pai não escondeu a revista lá, começa assim. Muitos entram num mundo perverso, escuro e muito difícil de sair, porque se torna um vício. E aí o vício, além de ser pecado, ele é químico, é como droga, não conseguimos viver sem. Precisamos da ajuda de Deus, precisamos da intervenção divina, precisamos de ajuda muitas vezes psiquiatra, psicológica, caminhar com homens e mulheres de Deus em que você possa abrir o coração. Mas você precisa escolher e decidir, entender que a Bíblia vai nos dizer para a gente ser santo como o Senhor é santo. Grupos de mensagens, conversas inofensivas. A mulher insistia diariamente e o inimigo muitas vezes vem com conversas aparentemente inofensivas para plantar sementes do pecado. E talvez você diga assim para mim, mas como é? Pastora, você está dizendo que aquela mulher ou aquele homem que está mandando mensagem só pedindo uma carona é Satanás? Meu querido, pode ser um instrumento sem que a pessoa saiba. Porque o Satanás não quer destruir apenas a sua família, todas as famílias. Mas é só uma carona. Começa assim. Muitos casamentos são destruídos por conversas que começam com maneira casual. Aí se torna depois emocional. Entrou no laço, caiu. E aí vai para o físico. Casamentos arruína. Crianças crescendo em lares desestruturados. E assim como José, a gente precisa fortalecer a nossa família, a nossa vida. Nós precisamos estar espiritualmente preparados para reconhecer as armadilhas. Não é ser preparado para ir contra as armadilhas, meus queridos, vai ter sempre. Nós precisamos reconhecer, de prontimão, ter discernimento espiritual daquilo que vem do inimigo. Isso exige vigilância constante, oração e leitura da palavra. Não tem como a gente discernir, não tem como a gente saber que isso é uma armadilha do inimigo se a gente não ler a palavra de Deus. É aqui que nós vamos ver. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos ler o que Deus diz sobre aquilo, o que Deus diz sobre isso. Quando a gente sabe o que Deus pensa, o que Deus diz sobre cada coisa, a gente vai ver o seguinte: opa, tem nada a ver, é confusão, é laço, é tentação, você já sai correndo. Já sai correndo. E o que eu vim te dizer é que a gente não pode ter medo das consequências. Não é ter medo do que a sua esposa vai dizer. Não é ter medo de um casamento ir por água abaixo e você não ter quem faça comida e limpar a sua louça e lavar a sua roupa. Isso é muito pequeno, igreja. Famílias fortalecidas são aquelas que têm temor ao Senhor. Não é pela consequência do pecado, da destruição do pecado, de tudo isso que eu já falei que é verdade, uma consequência terrível, não, mas é ferir a santidade de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que tudo que vamos fazer, Deus se agrada disso. É isso que Deus deseja para mim, como marido, como provedor, como pai, como esposa. O que eu quero semear nos meus filhos? Quais são as atitudes que eu estou tendo na minha casa, no meu lar? O que eu estou construindo? Lembre-se, o nosso posicionamento, como eu preguei para as mulheres na sexta, o nosso posicionamento, ele gera um legado de transformação para gerações. Não é só sobre você. Lembre-se, quando você é posicionado em Deus, homem e mulher de Deus, não perfeitos, mas que buscam serem parecidos com Cristo, nós ajudamos nossos filhos também a crescerem com o temor do Senhor no coração. E esses filhos depois ajudarão seus filhos e seus filhos, os netos. E quando a gente tem a palavra enraizada no nosso coração, são gerações abençoadas. Gerações abençoadas. Na sexta eu disse para as mulheres que para uma cultura ser estabelecida num lugar, ela demora muito tempo. Então, você que é empresário, você que tem uma empresa, para você colocar uma cultura na empresa, demora até que todos os funcionários eles caminhem na mesma visão.
Assim como a igreja, nós também, né? A gente tem uma visão e tal. Demora para todos compreendam, entendam mesmo. Hoje, graças a Deus, está um pouquinho mais estabelecida, mas demora. Numa sociedade, num país, 10, 15 anos que uma cultura ela é estabelecida. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se uma geração tolera a outra, já vive. Se uma geração acha comum um aborto, se uma geração acha comum a gente não desejar casar, a gente não desejar ter filhos, se uma geração acha comum não precisar ir para a igreja, que é desnecessário fazermos parte de uma igreja, desnecessário a gente prestar conta um com os outros, em amor, para crescimento, para afiar um ao outro, para a gente ter o caráter parecido. Se a gente acha que é comum todas essas coisas, a próxima geração ela vai viver. Ela não vai querer mais, nem vai nem querer saber. Eu disse que teve um país que o aborto foi legalizado há muitos anos atrás. Eu acho que é a Colômbia, se eu não me engano. Eu vou procurar depois falar com vocês com certeza. Mas por estar muitos anos legalizado o aborto, ali meninas de 15 anos já fizeram 7, 8. Sabe por quê? É comum. Já viram um método de contraceptivo. Não é mais assim, eu vou matar uma criança. Não, é comum, não quero ter filhos agora, tenho 15 anos, então elas não se cuidam. Por quê? Existe um método que elas querem. Já não tem o temor, já não tem o amor, já não tem a empatia. Por isso que nós não podemos, igreja, acostumar, achar que é normal. Porque se a gente achar que é normal, que família, como que vamos avançar? Me diz, igreja. Como vamos fazer a diferença na sociedade? Se está um caos lá fora e vão olhar para nós e ver diferença nenhuma em nós, vão falar, para que eu preciso desse Deus? Para que eu preciso ir para a igreja? Para que eu preciso seguir princípios? Por isso que precisamos alinhar nossa vida a Deus, buscar mais e mais, e não mais apenas, é consequência, é o que vão falar de mim, se essas falas forem colocadas nas redes sociais. É o que Deus vai pensar de mim e de você. São posições de não ofender a Deus, porque tem gente que não está nem aí, mas se ofende a marido, se ofende os outros. Não, é ofender a Deus, a santidade de Deus. E como que José blindou esse coração? Segundo ponto que a gente vai aprender hoje. José blindou o coração com a verdade de Deus. E ele fugiu da tentação. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele não apenas recusou. Olha a declaração que ele faz lá nos versos 8 e 9. Ele diz assim, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele entende isso como mal, um grande mal. Esta resposta revela esse coração de José, que não estava apenas recusando e resistindo, porque era apenas de Potifar a esposa, e porque ele tinha todas as coisas, mas ele pecaria contra Deus. A razão profunda da resistência está na consciência de quem é Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Nós só venceremos as tentações e as armadilhas de Satanás quando temos a consciência de quem é Deus. Não mais porque a sociedade vai dizer de mim, o que farão, essa sociedade matriarcal. Não tem nada a ver com isso. Para de pensar pequeno. É consciência de quem é Deus, de que enviou seu único filho para morrer em meu lugar e no seu lugar, nós que somos pecadores, que nos deu, pela graça dele, hoje temos a esperança de vida eterna, porque estávamos todos condenados. É reconhecer de que é pecado aquela tentação. E não simplesmente, é fulano. Lembre-se, é uma guerra espiritual. É uma guerra silenciosa que vem para destruir as nossas vidas. Destruir. Então não é só pela sua vontade, pela sua força de vontade, pelo seu querer, mas é a reverência, é a profunda reverência que temos do caráter de Deus, o tão santo que Ele é, o tão bom que Ele é, o tão grande que Ele é.
O quão agradecidos somos por Ele ter nos resgatado e dado uma esperança de vida eterna. Sabe, então José não minimizou o pecado. Ele não chamou a proposta daquela mulher de, o Potifar não está dando atenção para ela, então ela está querendo. Não, ele disse, é um tamanho mal, é pecado, é gravíssimo. Nós vivemos em uma sociedade que relativiza. A gente quer suavizar a gravidade do pecado. Não, é só pequeno. Não, pecado é pecado, erro é erro. Fraqueza é fraqueza, falta de controle é falta de controle, mas pecado é pecado. Tem gente que fala a carne é fraca, é o espírito que não está sendo alimentado. Quem que você está alimentando? Quanto mais você alimenta a tua carne, a tua vontade, os seus próprios desejos, aquilo que mais a sua carne vai ficar fortalecida e mais você vai cair no engano. Precisamos fortalecer o espírito. José também não confiou na própria força. Sabe, ele não ficou lá, vamos ver até onde eu vou. Vamos ver até onde vai. Ele fugiu, ele correu, ele deixou a capa para trás. E ainda assim deu problema, né? Olha que João 14:15 vai nos dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você guarda os mandamentos dele. José não apenas conhecia os mandamentos, mas ele amava os mandamentos. Ele amava o Deus dos mandamentos. Ele amava. Sabe por que muitas vezes a gente olha os mandamentos e fala assim, porque é não, sim, não, sim, não, sim. Não, é proteção para você. É proteção para o seu coração, é proteção para a sua família. A vida não é só sobre sim e não. A vida é eu amo tanto a Deus, que para mim tanto faz eu ter ou não ter. Ser a minha vontade ou não ser a minha vontade, basta que agrade ao Senhor, basta que seja feita a vontade do Senhor. Essa é a nossa vida que precisamos ter com Deus. Se a gente deseja que as nossas famílias sejam famílias estruturadas, famílias firmes no Senhor, se você deseja que a sua família seja restaurada, porque existe para Deus nada é impossível. Talvez você olhe e fale, meu Deus, já fiz tanta escolha errada. É tempo. Deus não tem problema com recomeços. Deus não se ofende com o pecado. Sabe quem se lembra que Jesus estava ali e pegaram a mulher no flagra, no adultério? Aqueles homens arrastaram ela e lançaram na frente de Jesus. Jesus ficou ainda escrevendo. Ele não se ofendeu com o pecado daquela mulher. Ele não fez assim, essa mulher é pecadora. Não, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E ainda ele olha para todos aqueles homens e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não se ofende, mas não é o desejo dele que você viva no pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado, porque senão nós não entendemos nada, não entendemos a graça. Uma coisa é a gente errar acidentalmente. O que vai acontecer, gente? Não somos perfeitos, estamos nesse mundo, estamos numa jornada de santificação. Mas aquele que é escravo do pecado precisa ser liberto. Como que eu faço isso, pastora? Clama. Fecha a porta do seu quarto. Verbaliza. Às vezes a gente tem tendência de falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Fala nome. Senhor, me perdoa pela lascívia, me perdoa pela ganância, me perdoa pela inveja, me perdoa pela comparação. Me perdoa, Senhor, porque eu sou viciado, não consigo ser liberto disso. Me perdoa, Senhor. É clamar ao Senhor no secreto. Parece que quando a gente coloca nessa posição, Senhor, perdoa os nossos pecados, a gente está jogando para Deus. É com o Senhor, Deus. Me ajuda aí, porque se você não me ajudar, eu vou continuar. Não! A obra que o Senhor precisava, Ele já fez, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus já foi enviado por mim e por você. Agora quem escolhe viver crucificando, tomar a tua cruz e seguir a Cristo é você. O que você tem feito, criatura? Eu e você. Às vezes a gente está num lugar e a gente olha assim, porque o fulano, o ciclano, porque fulano ainda bebe, o ciclano ainda fuma, o ciclano está indo na igreja, a gente fica olhando a vida dos outros, quando na verdade, para dentro está uma bagunça. Uma bagunça. Se a gente começar a olhar cada um para si, olhar para Deus, olhar para si, pedir alinhamento aqui, meu Deus, a gente avança como igreja. A gente avança como igreja, porque não é sobre sim e não. Não é sobre eu posso ou não posso. Para com isso, já passou disso, igreja. Quem viveu nessa época, alguns lugares que ainda existe, de sim e não, vai ver que muitos vivem, mas não vivem nada. Só fala, só de aparência.
Deus não quer tua aparência. Deus quer um coração sincero e verdadeiro, que diz: eu sou pecador mesmo, preciso da sua ajuda, Senhor. Ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Ai de mim se não for o Senhor na minha família. Sobre isso. E sabe, em Tiago 1,12 vai dizer que existem recompensas para aqueles que permanecem fiéis. Amém? Aleluia. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. O que a gente leu anteriormente? Que quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Aqui está dizendo: aqueles que são aprovados, passam por provações, mas são aprovados porque ficaram firmes nos mandamentos, ficaram firmes naquilo que é santo, que é agradável diante do Senhor, receberão a coroa. Porque nós amamos a Deus. Sabe, o terceiro ponto é que Deus honra aqueles que escolhem a obediência. Deus honra. Lá no Gênesis 21, 39, 21 diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Depois que José sai correndo, foge daquela mulher, ele deixa a capa para trás. E ela mente injustamente. Mas, queridos, podem falar qualquer coisa de você, podem te difamar, caluniar, falar mentira. Aqueles que estão no Senhor, o Senhor vê, o Senhor guarda, o Senhor honra. José foi preso injustamente, mas Deus deu favor a ele, porque ele ficou ali com o carcereiro, ó, parceiro. Porque existe honra, não é no lugar não, é no Senhor. Quando o Senhor te exalta, é quando Ele faz. Você não precisa fazer nada, você não precisa puxar saco de ninguém, você não precisa manipular ninguém. Aqueles que são obedientes ao Senhor, o Senhor mesmo exalta. Amém? Então, quando José fugiu, ele recebeu a recompensa imediata da obediência dele? Não. E talvez você vai fazer coisas que são certas diante do Senhor, e vai passar ainda assim por momentos em que vão te caluniar, mentir, mesmo você sendo firme. Continue firme, porque não é a aprovação humana que aprova o que o Senhor tem para você. Veja o que eu estou te dizendo. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. Porque a maioria diz: meu querido, não é a maioria, não, é a vontade de Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. É o que Deus diz ao seu respeito. Aleluia, aleluia. Isso me traz um alívio. Não traz um alívio? Traz um alívio, porque sempre vão dizer alguma coisa sobre você. Porque agora virou crente, né? Agora tem na igreja, né? Até mês passado estava nas baladas, até mês passado estava traindo esposa. Glória a Deus, deixa que fala. Deixe que fale, não se justifique, frutifique. Deixe que os frutos digam por você. Diga para o Senhor. Ore para o Senhor, olhe para o Senhor. Deixe que as pessoas vejam a transformação que Deus vai fazer em você, através de você. Mas muitos têm parado, muitos têm paralisado. Ao que estão pensando de mim, que estão falando de mim, meu querido, é o que importa no final. Quando o Senhor olhar para você, serve bom e fiel. E não olhar e dizer: o quê? Você profetizou no meu nome, expulsou demônios, mas não te conheço. Não é sobre dom. Não é sobre mover do Espírito Santo, porque Deus, Ele tem compaixão do povo dEle. Mas prestaremos conta, individualmente cada um. Olha só, não espera nessa terra muitas vezes a recompensa da sua obediência. Faça por amor a Deus, e Ele mesmo te recompensará. Amém? Hebreus 6,10 vai dizer: porque Deus não é injusto para esquecer de vosso trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda serviste. Não é em vão tudo que fazemos para o Senhor. Queria te convidar a ficar de pé e dizer que até mesmo intenções malignas Deus pode transformar em instrumento poderoso para que Ele cumpra o propósito dele na sua vida. José passou por tantas coisas. José foi vendido pelos seus irmãos, injustamente foi colocado naquele cárcere. Ele passou por tantas coisas.
Mas a graça e o favor de Deus estava sobre ele, porque em todo momento ele permanecia fiel. E ele chegou a governar todo o Egito. Ele governou todo o Egito. E ainda ele pôde estender o perdão, a misericórdia, o amor e alimentar os próprios irmãos que foram vendidos. Sabe, nós não somos aqueles que vamos dizer: a vitória tem sabor de mel. Eu vou fazer para que vocês vejam o que Deus está fazendo em mim. Não é sobre isso. Porque toda essa provação que você está passando, toda essa dificuldade, até mesmo com a sua família, mas hoje, em nome de Jesus, você recebeu essa palavra e você vai blindar a sua família. Se necessário for, saia de grupos de WhatsApp. Se necessário for, troque as mesas e amizades. Se necessário for, você precisa. Jesus vai nos dizer claramente que se o seu olho peca, te faz pecar, arranque-o fora. É melhor você entrar com o seu corpo inteiro para o céu, sem um olho, do que corpo inteiro para o inferno. Jesus, ele nos orienta a isso. O que é que está te feito pecar? Ele diz assim: seja radical, arranque. Feche os seus olhos, sabe por quê? Porque você não veio aqui à toa. Não, você não está aqui apenas para participar de mais uma Santa Ceia. Você veio aqui porque Deus quer consertar sua família. Você veio aqui porque é um alerta para que a sua família permaneça firme no Senhor. Você veio aqui porque o Senhor está alertando a igreja: cuidado. Cuidado com as tentações. Cuidado com as seduções. Cuidado com o engano. Cuidado. Quantos se dizem livres, mas na verdade estão todos aprisionados nos seus próprios ideais, na sua própria ideologia. Acham que são livres. Acham que o corpo é deles, que fazem o que quiser, mas a verdade é que muitos estão aprisionados numa depressão, por não se sentirem amados, por não conseguirem encontrar um propósito na vida. Meus queridos, só há liberdade quando há a presença do Espírito Santo. Só há. Quantos estão caminhando no engano? Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Arranca de nós esse véu, esse engano, Senhor, que tem nos feito ficar cego. Como a tua palavra nos diz, cego pelo Deus desse século. Um Deus de imoralidade. Um Deus de D minúsculo. Satanás, seus demônios que têm seduzido, que têm afastado com o comum, com o nada a ver, com todos fazem. Tenha misericórdia, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos, Senhor, alinhar os nossos pensamentos, nossos corações, Senhor, nos arrepender verdadeiramente, brindar as nossas mentes, brindar o nosso coração, brindar a nossa família, fazer diferente, quebrar um laço de maldição que Satanás tem feito nas famílias. Divórcio. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus famílias fortificadas. Eu declaro o amor do Senhor Jesus sobre cada um aqui. Eu declaro a paz que excede todo entendimento. Eu declaro falência, todo o plano de Satanás contra os casamentos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que caia por terra todo orgulho, todo olhar altivo. Oh, em nome de Jesus, Pai, se não for o Senhor nas nossas vidas, nos mostrando, nos guardando, nos dando discernimento espiritual, por favor, abra os olhos espirituais do teu povo. Abra os olhos espirituais do seu povo, Senhor. Que homens e mulheres não andem no engano, mas sejam homens e mulheres de Deus posicionados em dizer não para o pecado, fugir do pecado, arrancar aquilo que te faz ficar longe do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, enche os nossos corações agora mais do teu amor, com mais do teu temor, Senhor, em nome de Jesus. Oh, nós queremos, Jesus. Será que você pode declarar isso? Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída.
contigo. Diga isso pro irmão do seu lado. É contigo. Vira pro irmão, fala, é contigo. É por ti. O Senhor é contigo e é por ti. É por ti, é contigo. Nesse momento, Jesus está aqui neste lugar e Ele preparou esse momento porque Ele é o maior interessado em fazer da sua família uma habitação do Espírito Santo. Peça perdão ao Senhor. Oh Espírito Santo, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus, quando baixamos a nossa guarda, Senhor Jesus, e não tivemos, Senhor, discernimento em dizer não e não fugir de alguns momentos. Se você errou, peça perdão. Peça perdão. Quando a gente se arrepende, o Senhor vem com um perdão e é possível uma restauração no casamento, restauração no relacionamento com os filhos, ou talvez do desejo que você não tinha mais de nunca casar, de tantos maus exemplos que você teve, ou não ter filhos, ou peça perdão ao Senhor. Diga para Ele cuidar do seu coração, diga para Ele curar suas feridas, para Ele colocar o modo que Ele enxerga todos e tudo, para que você possa enxergar como Ele. Oh Espírito Santo, não queremos ter uma visão distorcida do mundo, Senhor, queremos ter a visão real, Senhor, para que nós tenhamos discernimento do que é, Senhor, do maligno, armadilha, tentação, do que é, Senhor Jesus, aquilo que vem de Ti. Por favor, não nos deixe enganar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que possamos, em nome de Jesus, receber do Senhor as estratégias, Senhor, de como começar esse novo tempo com a nossa família. Através do amor, enche-nos do Teu amor, Espírito Santo. Enche-nos do Teu amor, Espírito Santo, até que venha transbordar e eu possa amar ao próximo, Senhor, em nome de Jesus. Talvez você não recebeu amor, talvez você não sabe o que é amor, talvez você foi abandonado, talvez você foi traído, rejeitado, eu não sei a sua história, mas eu vim te dizer que há amor, porque o próprio Deus é o amor. Chama a presença dEle e diz: Senhor, enche do Teu amor, eu quero experimentar do Teu amor. Eu quero experimentar do verdadeiro amor. Não é o amor eros, que tem segundas intenções. É o amor ágape, perfeito, sacrificial. Nós queremos experimentar, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos transbordar aonde nós formos. Sabe, existe uma atmosfera aqui de cura, onde havia só resistência, só muralhas, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de ser abandonado. O Senhor está removendo agora em nome de Jesus, porque pode mãe ou pai te abandonar, nunca o Senhor lhe abandonará. Jamais o Senhor te abandonou e nunca vai te abandonar. Ora, baixeira e candala. Você pode confiar nesse amor, sabe? E para que você possa viver uma vida com propósito, uma vida como eu mencionei aqui, de viver na eternidade com Cristo, só existe um caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Talvez você caminhou em tantas religiões, talvez você caminhou em tantos lugares, tentando entender e buscar e preencher o seu vazio, e a verdade é que cada vez mais parecia que você estava longe, cada vez mais parecia que você entregava, e nunca era satisfeito, e nunca chegava lá. É porque na verdade a matemática de Deus é diferente. Ele já entregou tudo que nós precisávamos. Você não precisa fazer mais nada para receber a misericórdia e a graça e a eternidade, a não ser caminhar no caminho da verdade da vida, que é Jesus. Por
isso, se você está aqui, deseja fazer a oração de confissão, de dizer que você quer Jesus na sua vida, que você precisa de Jesus na sua vida, que você já tentou em todos os lugares, mas nada, que você quer Ele, para que Ele venha e preencha com o Espírito Santo a sua vida e mude de dentro para fora todas as coisas. Diga comigo assim, coloque toda a igreja, feche os olhos, igreja, para que ninguém fique constrangido. Coloque a mão no coração e declare essa oração junto comigo, se você deseja fazer essa oração. Pai amado, Pai celestial, hoje eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. E eu que estava afastada da Tua presença, hoje, arrependido, eu volto aos Teus braços. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.